Hoje iremos tratar se a Bíblia contém contradições, se ela é um livro inerrante e de inspiração divina. Muitos afirmam que a Bíblia não contém contradições, ou seja, ela é inerrante, não contém erros nos seus textos, nas suas histórias, nos seus relatos que são contados. Então, vamos às contradições no Antigo Testamento. No primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, fala que os animais são criados antes dos seres humanos, no capítulo 1. Mas no capítulo 2, fala que os animais são criados depois dos seres humanos. Uma contradição. Quantos animais foram levados para a arca? Em Gênesis 7:2, fala que Deus dá ordem para que fossem levados 7 pares de cada casal de animais. Já em Gênesis 7, 9 e 10, fala que saíram da arca, conforme Deus mandou, 2 pares de cada animal. Afinal, são 7 ou são 2 que foram para a arca? Quando os animais foram mortos no Egito? Falam que os animais foram mortos no Egito na quinta praga, que Deus mata os animais com a forte pestilência, ou seja, nenhum sobreviveu com a quinta praga. E depois, na 7ª praga do Egito, a qual Deus utilizou Moisés para libertar o povo, através da 7ª praga, fala que todos os animais são mortos novamente. Ora, eles não já tinham sido mortos na quinta praga? Então por que a 7ª praga estava destruindo o quê? Quais animais? Eles já tinham morrido na quinta praga? Porque para os judeus e adventistas, o 7º dia é sagrado? Essa é uma questão que é para muitos aí, com relação ao 7º dia ser sagrado. Muitos têm até um certo preconceito com relação àqueles que não guardam o dia santo. Só para você ter ideia, guardar dia santo, isso veio do paganismo, tá? Faça uma pesquisa, você vai ver que essa questão de dia santo, isso veio do paganismo, que acabou indo para o judaísmo e depois para dentro do cristianismo. Mas o texto ele tem uma contradição, porque para os judeus, certo? O livro de Gênesis e o livro de Êxodo fala que se deveria guardar o 7º dia, porque Deus trabalhou em 6 e descansou no 7º. Só que tem uma contradição. Em Deuteronômio, fala que o 7º dia é santo, é sagrado, porque os judeus foram libertos do Egito. Porque os judeus foram tirados do cativeiro do Egito. Ora, é porque Deus trabalhou em 6 e descansou no 7º, ou porque os israelitas foram libertos do Egito? Contradição, não? Pois é. Cada livro ali fala que o 7º dia é sagrado por motivos diferentes. Afinal, em qual lugar Arão morreu? Números 33 vai dizer que Arão morreu no Monte Or. E que depois disso os israelitas foram para Salmona e Filom. Mas em Deuteronômio fala que Arão morreu em Mosera. E depois os israelitas foram para Gad-Jade e Jetibata. Ora, são regiões diferentes, são locais diferentes. Afinal, em qual dos dois lugares Arão morreu? E ainda Deuteronômio diz que Arão morreu no Monte Or. Ou seja, 2 textos confirmam que foi no Monte Or e um fala que foi no Monte Mosera. Contradição, não? E aqueles que ainda dizem que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia não contém erros. Por quem e quando os inimigos de Israel foram destruídos? Falam que os inimigos de Israel, os amalequitas, foram destruídos por Saul. Já outro texto fala que foram destruídos por Davi. E já outro texto fala que foram destruídos pelos filhos de Simeão. Afinal, por quem os inimigos de Israel foram destruídos? Que contradição, não? 3 textos falando de maneiras 3 vezes diferentes. Saul tentou consultar ou não ao Deus da Bíblia? A Bíblia fala que Saul tentou consultar ao Senhor, ao Deus da Bíblia. Já em Crônicas, fala que Saul nunca fez tal coisa. Afinal, Saul tentou consultar ou não tentou consultar ao Deus da Bíblia? E de qual forma o rei Saul morreu? Essa daqui é uma grande contradição, tá? Para mim, pessoalmente, é uma das maiores contradições que tem na Bíblia.
Porque fala que Saul cometeu suicídio. Ele se lançou sobre a espada. Já outro texto fala que Saul foi morto por um amalequita. E já outro texto fala que Saul foi morto pelos filisteus. Afinal, Saul se suicidou, foi morto por um amalequita ou por um filisteu. Que baita contradição, não? Pois é. E há aqueles que dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. Quantos cavaleiros Davi tomou para si? 1.700 ou 7.000 cavaleiros de Hadadezer? Que contradição, né? Afinal, Davi matou quantos? Um texto da Bíblia vai dizer que Davi matou aos arameus 700 parelhas de cavalos e 40.000 cavaleiros. Já outro texto vai falar que é 7.000 e 40.000 empregados. Talvez aqui isso seja uma questão de crítica textual, de quando o texto foram copiados à mão, talvez o copista, ali, a pessoa que estava fazendo a cópia à mão, tenha errado na numeração, né? Que de 700 para 7.000 basta esquecer uma letra. Quantos homens Israel e Judá continham? Israel dispõe de 800.000 homens e 500.000 homens que dispunham aptos para manejar espadas, enquanto que Judá, 500.000 homens. Israel dispõe de 1.100.000 homens aptos a manejar espadas, enquanto que Judá, 470.000 homens. Afinal, qual texto está correto? Seria por épocas diferentes a contagem? Não. O texto aqui, ele relata do mesmo episódio, certo? Só que contado de maneira diferente. Não são momentos diferentes, não, como alguns querem alegar. Quem fez Davi realizar um censo em Israel? Ou seja, quem fez Davi fazer uma contagem em Israel? Satã provocou a Davi a fazer um censo em Israel? Ou Deus sugeriu a Davi fazer um censo em Israel? Afinal, quem? Que baita contradição. Essa daqui é uma das grandes contradições também que a Bíblia tem, tá? Porque a palavra utilizada lá, Satã, quer dizer adversário, inimigo. Fala que o inimigo, certo? Satã, como alguns têm, provocou Davi a fazer um censo em Israel. Afinal, foi Satã ou foi o Deus da Bíblia? Javé, Jeová, ou sei lá como você chama ele, certo? A fazer um censo em Israel. Quem consultou? Afinal, se a Bíblia foi algo de inspiração divina, se ela é original, como o texto está hoje, ao que foi escrito, ao que foi inspirado por esse Deus, como alguns creem, então esse Deus não está sabendo o que escrever não, tá? Porque uma hora fala uma coisa, outra hora outro texto fala outra coisa. Quanto Davi pagou por gados e terrenos? Davi pagou 500 ciclos de prata? Ou Davi pagou 600 ciclos de ouro? Afinal, foi prata ou ouro? Pelos gados e pelo terreno ou só pelo terreno? Contradição. O rei Josias foi morto ou ferido? Aqui fala que o rei Josias foi morto em Meguido e seus servos o levaram morto para Jerusalém. Outro texto vai dizer de maneira contraditória, vai dizer que o rei Josias foi ferido em Meguido e pediu para que seus servos o levassem para Jerusalém, onde veio a falecer. Afinal, ele foi morto em Meguido ou foi ferido em Meguido? Os seus servos o levaram morto ou ele pediu para que seus servos o levassem e ele faleceu em Jerusalém? Essa daqui é também uma das grandes contradições que a Bíblia tem. Não dá para conciliar esses dois relatos e não dá para fazer o malabarismo que alguns tentam fazer aí, porque não aceitam dizer que a Bíblia contém erros e querem dizer para mim que a Bíblia é inerrante. Sinto muito. Baita erro aqui, baita contradição. Quantos foram levados? Foram levados 5 homens dentre os mais íntimos do rei ou 7 homens? Contradição novamente. Quantos homens vieram com Zorobabel? São citados nomes de 10 pessoas que vieram em Zorobabel, em Esdras 2:2. E em Neemias 7:7 são citados o nome de 11 homens. Afinal, são 10 ou são 11 homens? E agora, para concluir
o trecho de uma grande obra, eu indico você comprar essa grande obra, certo? De um dos maiores especialistas em crítica textual, Bart Ehrman. Ele afirma, e você lendo tais livros bíblicos, você vai chegar à seguinte conclusão realmente, que os autores de Jó e Eclesiastes afirmam explicitamente que não há vida após a morte. Por quê? Para o autor de Eclesiastes, tudo termina por aqui. Tudo é vaidade, como ele gosta de dizer, né? O livro de Amós insiste em que o povo de Deus sofre porque está punindo-o por seus pecados. O livro de Daniel indica que os inocentes, de fato, irão sofrer. É por punição dos seus pecados ou pelo pecado de Adão, como alguns querem dizer. Vai ter contradição, né? Eu tenho que pagar por quem errou no passado. Todos esses livros são diferentes. Todos têm uma mensagem e todas as mensagens merecem ser ouvidas. Realmente, eu concordo sim com o que esse autor diz com relação a certos livros bíblicos, que ora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa. Então, se você é mais um desses que alega, ou alegava até o presente momento, né, que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia não contém erro, que a Bíblia não contém contradições, sinto muito. Você vai ter que me mostrar o contrário do que eu acabei de lhe mostrar aqui, certo? Foram baitas contradições aqui que a gente viu, e essa daqui são poucas. Só foram umas que eu selecionei de muitas outras que existem dentro do texto bíblico, certo?